Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa apostila de História, lá no volume 4, né? Vamos abrir ela. O que nós vamos estudar em História agora no nosso quarto bimestre? Você já ouviu falar em patrimônio cultural? Nós vamos estudar patrimônio. Será que em sua cidade existe algum patrimônio cultural? Podemos nos perguntar também se há semelhanças entre patrimônio e herança cultural. Por isso, nesse capítulo, nós vamos estudar o que são patrimônios, memórias e herança cultural, além da relação que existe entre eles. Também vai conhecer diversos patrimônios culturais da humanidade e onde estão localizados. Você sabe onde podemos encontrar patrimônios culturais? Vamos ver esta imagem. Então, nesta pintura do artista Franz Franklin II, há várias obras de outros artistas reproduzidas. Então, de acordo com a leitura da imagem, vamos responder as questões. Com o auxílio do professor e dos colegas, identifique os tipos de objetos representados na obra, né? Então, vamos ver o que nós vemos nesta obra. Então, a obra apresenta dois cenários. Um interno, onde há certa variedade de objetos, como esculturas, pinturas, conchas, moedas, desenhos, e um ao fundo, a outra parte da galeria. Ao fundo da imagem há um segundo recinto, um segundo local, indicando que há outras peças como as representadas em seu primeiro plano. Se um ambiente como esse fosse aberto ao público para visitação, como ele seria chamado? Eu acho que todo mundo respondeu: museu. O que é um patrimônio cultural? Então, durante seus estudos de história, tanto nesse ano como nos anos anteriores, você conheceu diversos patrimônios culturais. Vamos recordar o que foi estudado sobre esse assunto? Os primeiros grupos humanos eram os nômades, mas se tornaram sedentários com a prática da agricultura. Com o passar do tempo, organizaram-se em sociedades e começaram a registrar informações do cotidiano por meio da escrita. Havia também sociedades que transmitiam suas histórias e seus conhecimentos por meio da oralidade, né? Estudamos algumas características e práticas de povos do passado que foram transmitidas de geração para geração e influenciaram os diferentes modos de se organizar em sociedade. E esse conjunto de saberes transmitido é considerado como patrimônio cultural. Então, o que é o patrimônio cultural? Patrimônio cultural é o conjunto de bens, objetos, documentos, monumentos, crenças, práticas e saberes que preservam a memória e a identidade e a história de povos e lugares. Então, isso é um patrimônio cultural. É o conjunto de bens, de objetos, de crenças, de práticas. Leia estas imagens e os textos verbais correspondentes. Então, esta obra é o mural do artista Michael Webb, obra criada na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, em 2003. De acordo com a leitura das imagens, responda às questões. Qual é o título do mural? Então, olhem lá, qual é o título, qual é o nome da obra? Está aqui a Árvore do Conhecimento. Então, este é o título, a Árvore do Conhecimento. Não esqueçam de iniciar com a inicial maiúscula, tá? Porque é o título da obra, né? O que as pessoas representadas na obra estão fazendo? O que essas pessoas estão fazendo, hein?
Então, observem lá o que elas estão fazendo. Elas estão subindo nos galhos da árvore por meio de escadas, tá? Então, nós vamos responder que elas estão subindo nos galhos da árvore por meio de escadas. Numere os quadrinhos contidos na imagem para identificar alguns dos objetos representados no mural. Então, número 1, ampulheta. Número 2, livro. Número 3, ábaco. Número 4, chave. Número 5, barco. Número 6, um satélite. Número 7, um vaso de cerâmica. Número 8, uma lanterna a óleo. Letra D pergunta assim: qual desses objetos era usado para medir a passagem do tempo e como? Então, na época não existia relógio. Como que eles marcavam as horas? Então, é através da ampulheta. Então, a ampulheta era usada por povos do passado. No instrumento, os grãos de areia passavam de um lado para o outro, marcando o tempo. Observem, então, como eram feitas as ampulhetas, tá? Então, elas que marcavam o tempo. Marque com um X na alternativa que identifica o significado de patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural são objetos, saberes e práticas que fazem parte da memória e da história de um ou de vários povos. Você sabia que histórias e mitos que remetem a árvores fazem parte da tradição oral e escrita de muitos povos? Em parte, isso se deve à importância que frutos, galhos, folhas, cascas e raízes de diversas árvores têm para a humanidade. Então, aqui é um detalhe do mosaico, Árvore da Vida, está exposto no Palácio de Risham, na cidade de Jericó. Na Palestina. Por meio de um patrimônio cultural, podemos conhecer histórias e memórias de sociedades de outros tempos e de outros lugares. Você sabe onde podemos encontrar patrimônios culturais? Os patrimônios, como estudaremos adiante, podem ser encontrados em diversos locais. Por exemplo, em museus, é possível conhecer vários tipos de patrimônios expostos de forma permanente ou temporária para visitação. Esses locais são responsáveis por assegurar a preservação de diversos patrimônios culturais. Então, observem aqui uma pessoa observando a exposição de Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna, Museu da Arte Moderna de São Paulo. Em museus, é possível encontrar informações e itens do passado e do presente, por exemplo, objetos, cartas, livros, jornais de época, fotografias, pinturas, mapas, ilustrações, esculturas, cartazes e textos de teatro, músicas, filmes e vídeo. Então, tudo isso nós podemos encontrar em um museu. Aqui nós vemos uma fotografia da apresentação do espetáculo Vem Ver Nosso Boi Brincar, da Companhia de Experimentos, no Museu Comunitário Engenho do Sertão, em Bombinhas, Santa Catarina, tá? Então, isso está exposto lá no museu. Quem de vocês
vocês já foi aqui no museu em Prudentópolis? Hein? Peçam para a mamãe levar vocês para passear. Lá é lindo, a gente encontra muitas coisas antigas, tá? Se a gente tivesse em aula, tivesse na escola, eu ia pedir para a tia Diva para a gente fazer uma visita no museu. Vamos lá, continuando. Página 8. Ao visitar museus, as pessoas podem entrar em contato com histórias e elementos da cultura da região onde vivem ou de outros lugares. Nesses estabelecimentos, os curadores são as pessoas responsáveis por organizar as exposições e os acervos vindo de outros locais. Então, as pessoas que resgatam, que organizam, que cuidam, são os curadores. O que são acervos? São coleções de objetos, materiais ou de outros bens que são expostos em um museu. Você sabia? Os profissionais responsáveis pelos acervos de museus e pelas pesquisas sobre o patrimônio cultural são conhecidas como museólogos. Esses profissionais, eles pensam na melhor forma de apresentar obras de artes, objetos, documentos ou fotografias do passado e da atualidade. Além dos museólogos, outros profissionais também trabalham em museus, por exemplo, os monitores e guias, os quais são responsáveis por apresentar os acervos aos visitantes. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui, o povo da cultura Chavin, criador do espelho, exibido na fotografia, habitava a Cordilheira dos Andes, atual território do Peru. Esse povo antigo praticava agricultura e confeccionava peças de cerâmica. As exposições temporárias, elas ficam abertas para receber a visita do público apenas por um determinado tempo e depois são encaminhadas para outro museu. As exposições permanentes, por outro lado, elas fazem parte do acervo do museu e por isso ficam disponíveis para visitação por tempo indefinido, né? Então agora até nem sei se o nosso museu está aberto para visitação, mas se informe e seria bom a gente fazer um passeio. Agora nós vamos ver como surgiram os museus. Antes do surgimento dos museus, como os conhecemos na atualidade, pessoas já colecionavam objetos que consideravam interessantes. Isso há mais de 2000 anos. Esses itens foram expostos em certa ordem para que fossem observados, formando o que recebe o nome de coleção privada. Uma das formas mais antigas de colecionar e expor objetos foi encontrada na Mesopotâmia, uma iniciativa da curadora conhecida como Princesa Enigmaut. Alguns desses artefatos antigos foram encontrados em escavações próximas ao palácio onde a princesa morava, né? Entre os itens havia parte de uma escultura de um antigo rei de Ur, alguns textos e uma arma feita de pedra. Então, observem aqui, ó, esse daqui é um documento em pedra com inscrição certificando a doação de terras por um rei. Então, não tinha o papel, era feita em pedras, né? Era como se fosse a pintura rupestre, feitas em pedras. Ao perceber o valor dessas peças, a princesa Enigmaut as organizou uma ao lado da outra, identificando-as com cilindros de argila que descreviam o objeto em 3 idiomas. Muito tempo depois do que fez a princesa Enigmaut,
Emigaldi. As coleções privadas passaram a ganhar espaços na casa das pessoas e atrair visitantes para observar os objetos, que podiam ser de diversas partes do mundo. Entretanto, a visitação só podia ser feita por um grupo pequeno de cada vez. Por isso, era feito em um ambiente particular, na moradia do colecionador. Leia esta imagem, a referência dela, né? Então, observem esta imagem. O que será que tem nessa imagem? É um gabinete de curiosidades de Ulisse Aldrovandi, 1660. Conforme a leitura da imagem, responda as questões. Qual é o título dessa gravura? Então, o título dela é Gabinete de Curiosidades de Ulisse Aldrovandi. Então, é o título. Gabinete maiúsculo. Ulisse é maiúsculo, porque é nome. Aldrovandi também maiúsculo, porque é o sobrenome. Não esqueçam, nomes próprios, inicial maiúscula. O que foi representado nesta obra aqui? Foi representada uma coleção de objetos. Então, ali nós temos uma coleção de objetos. De acordo com o que estudamos, marque verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A imagem na questão 1 mostra a primeira exibição de objetos na atualidade? É falsa. Antes da existência de museus, as pessoas já colecionavam objetos? Sim. Os objetos históricos não devem ser exibidos para a população? Falsa, eles devem, né? A pessoa precisa, é história do povo, a gente precisa conhecer, né? Atualmente, existem espaços como o mostrado na imagem que são abertos ao público e chamados de museus? Sim, até aqui em Prudentópolis nós temos o nosso museu. Se você fosse montar uma exibição em um gabinete de curiosidades sobre a sua história de vida ou de seus familiares, quais objetos seriam expostos? Tem pais que guardam a roupinha do batizado, o umbigo, um pedacinho do cabelo, né? Então, a gente pode construir a nossa história, ok? Então, queria saber quais objetos você tem. O sapatinho, a primeira bicicletinha que você utilizou. O patrimônio cultural não faz parte apenas do passado ou dos museus. As heranças culturais formam a história da humanidade e também a sua história pessoal, fazendo parte do seu cotidiano. Pensando nisso, a partir desse momento, vamos estudar os tipos de patrimônios culturais e conhecer outros lugares onde podemos encontrá-los, tá? Então, a tia vai parar até aqui, tá? Ó, vou marcar até aqui que a gente estudou e deseja que vocês façam essa tarefinha bem feita, com capricho. Completem, crianças, não deixam, são tão poucas coisas que vocês escrevem, tá? A tia quer ver a apostila de vocês do 4º bimestre completinha, tá? Beijos e até a nossa próxima aulinha.